Muito bem-vindo a mais um programa Trocando Ideias. Eu, Ricardo Gaiotti, nessa noite de hoje, estarei aqui junto com vocês fazendo esse programa, substituindo o nosso saudoso Ricardo Sá, que está em viagem, está em peregrinação. E hoje, então, nós vamos estar dando sequência a esse programa Trocando Ideias, um programa muito gostoso, onde fazemos juntos nesse bate-papo. Desde já, quero agradecer você que abre as portas da sua casa para a Canção Nova, para o Evangelho entrar, para que nós estabelecemos juntos essa interatividade, esse canal de comunicação. E hoje, o programa Trocando Ideias, o tema é livre. Por ser um tema livre, você pode sentir à vontade para mandar suas perguntas para colaborar nessa construção desse programa. Hoje estaremos aqui fazendo esse programa conosco o nosso querido Padre Leandro. Padre Leandro, boa noite. Pároco lá da paróquia São Pedro, aqui da Diocese de Lorena. Me sinto muito à vontade de estar do seu lado, foi meu professor, um pouquinho que eu sei, aprendi com ele. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Ricardo. Também é muita alegria da minha parte poder estar aqui e contribuir, com todas as pessoas que nos acompanham aí pelas ondas da Canção Nova. Isso aí. E também com a Elaine. Elaine é psicóloga, também colaboradora aqui na Fundação João Paulo II. Também professor na clínica, é isso mesmo, Elaine? Exato, sou psicóloga, atuo aqui na Canção Nova e também na parte clínica. Uma boa noite a todos, é muito bom estar com vocês mais uma vez no Trocando Ideias. E vamos ter muito trabalho hoje pela frente, mande sua pergunta para nós. Isso aí, você viu que o time hoje é um time de peso, um time preparado, então vamos explorá-los o máximo possível. Também nós temos aqui na plateia pessoal de São Paulo, de Lavras, de Brasília, de Muriaé, de Ituiutaba, de Belo Horizonte e meus conterrâneos de Governador Valadares. Sejam muito bem-vindos à Canção Nova. Também vocês que estão aqui na plateia, tiver alguma pergunta, anota, escreva, que durante o programa nós vamos estar recolhendo para estar perguntando aqui para os nossos convidados. Também, desde já, eu quero falar, o nosso canal de interatividade pelo telefone é o 12 3186 2600. 12 3186 2600. E hoje, a primeira pessoa que ligar, se associando pelo débito automático, vai estar aqui ganhando 2 brindes, né? O livro do professor Felipe Aquino, Os 10 Mandamentos, uma publicação pela editora Canção Nova, um livro muito bacana, e também esse CD oracional na nossa cofundadora, Luzia Santiago, Livrai-nos do Mal. Então, a primeira pessoa que ligar, se associando pelo débito automático à Canção Nova, vai estar ganhando esses 2 brindes. E também, de maneira muito especial, uma presença sempre marcante aqui no programa, a nossa querida Leila Lima, minha irmã de comunidade. Boa noite, Leila. Diga aí para o nosso povo, nossos canais de interatividade hoje. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. E você pode estar entrando em contato, enviando a sua pergunta pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com ou pelo Twitter, twitter.com/p-trocando-ideias. Desde já, eu peço que você se identifique, diga seu nome, a sua cidade. E se você não quer ser identificado, é só avisar que a gente não fala o nome. Aguardo a sua pergunta. Isso aí, então a Leila reforçando os canais de interatividade, porque é sempre bom dizer para você que esse programa, pelo seu próprio nome, Trocando Ideia, nós construímos juntos essa ideia nova, essa proposta nova de evangelização. Por isso é tão importante você participar e colaborar com o nosso programa. Já vamos começar então. Elaine, quero começar aqui com você com uma pergunta que veio lá do Rio de Janeiro. Vamos lá. Como a psicologia pode ajudar no tratamento da depressão? Ok. A depressão, por se tratar de uma doença assim definida, não só pela psicologia, mas pela área médica especificamente, ela tem um quadro que pode variar daquilo que a gente chama de uma tristeza leve até de um estado bem profundo, né, até de debilidade física, porque muitas vezes a pessoa não consegue sair da cama, não consegue fazer aqueles trabalhos elementares que ela fazia no dia a dia. Então, quando a pessoa vai para um tratamento com o psicólogo vai ajudar a entender de onde vem essa depressão, de repente se há uma causa específica, se algum evento da vida dela fez com que essa pessoa, então, passasse pelo processo de depressão, além de conseguir lidar com essa dinâmica, com essa debilidade que ela tem num momento, que ela compreenda muitas vezes a necessidade do tratamento também psiquiátrico, ou seja, do uso de medicação,
porque nem sempre a pessoa consegue sair sozinha ou só com a terapia. Muitas vezes até acontece o contrário, a pessoa vai para o tratamento psiquiátrico, entra com a ajuda dos medicamentos e depois o psicólogo consegue, então, ajudá-la nesse caminho. Então, eu diria que o papel do psicólogo é esse, é de ajudar a pessoa a entender, para que ela saia do processo de depressão e volte a ter uma vida realizando as coisas que ela realizava no início, de forma bem simples, Ricardo. É isso aí. Padre Leandro, e o papel do padre naqueles, então, que estão sofrendo essa doença de depressão? Exato. Eu estive aqui no outro programa, né, e que a Elaine participou também, e exatamente a gente mencionava isso, né, a necessidade de procurar aqueles que são, vamos dizer, o profissional na área. Ao procurar a ajuda de um psicólogo, né, ou de um acompanhamento, até mesmo às vezes conforme a situação de um psiquiatra, isso faz com que aquele caminho espiritual e cristão, ele não seja deixado de lado, mas pelo contrário, né? É necessário que a pessoa ela caminhe com as duas pernas, né? Vamos poder assim comparar. Tanto o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, tanto a intervenção médica, científica, né, dos profissionais da área, mas também ela não deixar de lado aquele acompanhamento espiritual, né, a necessidade da busca dos sacramentos, sobretudo a confissão, a Eucaristia, né, a vida orante, a meditação na palavra de Deus, porque afinal de contas Jesus é o médico dos médicos, né? Ele não anula ninguém, né, nem aquilo que é o papel do sacerdote, muito pelo contrário, e nem o papel do médico, do psicólogo, do psiquiatra, e aquele caminho que a ciência propõe para nós, porque afinal de contas, quem nos deu a inteligência foi o próprio Criador. Então, que ela seja colocada a serviço do bem das pessoas, de cada um de nós, daqueles, sobretudo, que necessitam. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Multidisciplinar, e quando o padre cita a questão da espiritualidade, da fé, nós sabemos que a fé é um elemento importante e essencial na cura não apenas da depressão, mas de qualquer doença, qualquer cometimento que a pessoa tenha. É estudado e é científico que as pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, seja ela qual for, seja a crença que ela tem, o processo de cura ele é muito mais facilitado. Então, a gente entende que isso é essencial para a vida de uma pessoa. E como o padre sabiamente disse, nada dispensa nada. Porque, de repente, algumas linhas ou alguns profissionais podem dizer que a pessoa não deixe isso de lado e fique só com uma outra ponta. Mas a gente percebe muito isso em consultório mesmo. As pessoas espiritualizadas têm um caminho muito mais fácil e muito mais viabilizado de cura e de melhora. Consegue dar uma resposta... Uma resposta muito mais positiva. Muito melhor, né? Uhum. E, de fato, a Luísa Fátima pergunta aqui pra gente. Ela está acometida de uma tristeza muito grande, não posso dizer que é depressão ainda, porque ela está dizendo o seguinte, que ela é separada, padre, há 12 anos. Seu esposo quer retomar o casamento. Porém, o esposo quer ficar com ela e com o amante. Ela perguntando, quer saber se deve encontrar com ele para conversar. Quais os passos que ela precisa tomar nessa situação? Olha, o diálogo ele é sempre bom e positivo, né? Em qualquer situação que seja, até mesmo, sobretudo, para resolver aquele impasse, né? Vamos dizer. Então, se você deseja se encontrar com ele, eu acho que nada melhor do que um bom diálogo, uma boa conversa, né? Agora, de fato, essa conversa, esse diálogo tem que ser uma conversa na qual alguns pontos sejam esclarecidos. O primeiro deles, você e ele contraíram um matrimônio, portanto, estão unidos pelo vínculo matrimonial sacramental, né? E, claro, pela graça divina e também pela lei da natureza. Então, este é um ponto. O outro seria, olha, o sacramento do matrimônio requer o amor e a fidelidade. Então, isto exclui qualquer outro ou outra, né? Então, aí não dá para colocar a situação como se ela fosse normal. Então, é preciso que estes pontos, né, da parte dela, acho que ela precisa dialogar e conversar, mas isso precisa ficar bem claro. E se de fato ele deseja assumir, né, novamente um matrimônio com ela, a vida matrimonial, e aí excluir
aliás, é uma das perguntas que na entrevista com o pároco, né, com o padre, ou com um vigário paroquial, ou até mesmo com um diácono, uma das perguntas dentro do processo matrimonial que o padre faz para o noivo e depois para a noiva em separado é exatamente isso. Olha, você promete amar a esta pessoa e excluir da sua vida o divórcio, né? Excluir a infidelidade? E a pessoa responde sim, né? Então, veja, é um elemento fundamental da vida matrimonial. Então, isso precisa ficar bem claro, né? E não dá para, com certeza, querer unir aí, vamos dizer, o útil ao agradável, né? Então, viver com o pé de duas canoas, né? Exato. Então, é preciso que ela dialogue, converse com ele, mas que deixe os pontos muito claros, né? Elaine, e justamente sobre isso também eu quero te perguntar. Ok. As famílias têm sofrido muito essa questão da dualidade dessas pessoas, do marido, da mulher, de estar fazendo as outras opções fora da realidade matrimonial. Quais são os efeitos disso para a família, para os filhos? Na verdade, as pessoas muitas vezes entram para um casamento sem muitas vezes estarem maduras e preparadas para viver essa proposta mesmo, não só da fidelidade, mas de entender que tudo se faz em família, que as despesas se dividem em família, que os problemas com os filhos se dividem, que as minhas dificuldades pessoais, e muitas vezes, por exemplo, na sexualidade, que muitas vezes é um descompasso na vida do casal, que devem ser colocadas em conjunto. Então, quando a gente começa a viver essas coisas individualmente, se perde o sentido do casamento. Então, muitos casais que nós recebemos hoje em atendimento trazem essa dificuldade, né? Eu vivo uma vida de solteiro debaixo do mesmo teto. Em que sentido? Não partilho, né? E aí eu começo a procurar outras alternativas que muitas vezes são mais fáceis para esse descompasso, por exemplo, afetivo, sexual. Então, eu não encontro na minha parceira, no meu parceiro que está debaixo do mesmo teto, aquilo que também é a proposta do casamento, que é viver uma sexualidade sadia e construtiva para ambos. Então, eu vou procurar em outros meios, seja na internet, nas revistas, enfim, naquilo que a sociedade pode proporcionar. Se eu estou fraco na fé, no sentido do casamento, do porquê eu me uni, então as pessoas ficam de fato, eu vejo, né, não sei se o padre pode confirmar isso, que as pessoas de fato ficam mais vulneráveis, Ricardo. E acaba desestruturando toda a família, porque com isso sofre pai, mãe e filho junto. Então não dá para dizer assim, os filhos estão lá e eu sou um elemento à parte. Não. Né? O primeiro reflexo dessa dificuldade, quando o casal já tem filhos, são os filhos. Aí você pode ouvir assim, então, mas nós não temos filhos, então o mais fácil é separar, cada um vai para um lado. E aí eu separo e vou fazer uma nova busca. E aí eu continuo buscando algo que eu nunca vou encontrar. Ou porque eu tenho a idealização de um casamento perfeito, que isso também a gente vê demais, né? Não, eu tenho aquela pessoa perfeita que nunca vai ter erros. Então, o ser perfeito não existe. Só que muitas pessoas entram para o casamento com essa expectativa. E aí, no primeiro problema, quebrou a imagem do príncipe, né, ou da princesa que eu tinha, ele se transformou em sapo, aí os problemas começam. Então, essa maturidade, né, de lidar com essas dificuldades. Acho que o padre deve ter essa experiência. Muito. Você me fez lembrar uma coisa que eu costumo dizer, né, quando eu fazendo pregação, de repente tem uma palestra, né? Olha, se você quer alguém perfeito, vai morar na lua sozinho ou sozinha, mas não leve espelho. Porque senão você vai começar a brigar com você mesmo, com o seu cabelo, com o seu nariz, com os seus olhos, com o seu rosto, enfim, com a sua orelha, e vai por aí afora, né? Você me fez lembrar também de uma outra coisa interessante, Elaine. Um dia uma pessoa me perguntou, padre, eu entro na internet, né, e naqueles bate-papos, etc, etc, e eu estou namorando lá com uma pessoa, mas eu sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos, mas ali é uma coisa virtual, né? Tem problema, padre? Isso não tem problema, né? Tem sim, tem sim. E Jesus, ele vai dizer em uma passagem do Evangelho, né? Se você olha para uma mulher e você a deseja no seu coração, você já cometeu adultério, né? Então, veja, é algo que está no íntimo da pessoa, né? Então, aí de fato, há sim, né? Sendo a referência nossa a Jesus Cristo, e conforme a sua palavra no Evangelho, então há problema sim, e aí há indícios sim de adultério, né? Porque se a pessoa tiver a oportunidade, ela vai trair o seu companheiro, a sua companheira, o seu esposo, a sua esposa. O
pecado, então, já começa no coração, né? Exatamente. Quando faz essa adesão por dividir uma vida, como o marido aqui, né, propôs para a esposa. Né? Exatamente. O evangelho de hoje, né? Jesus que não purifica, não lava a mão para se alimentar. Nossa, mas o Senhor não purifica, né? Uma outra passagem, olha, os teus discípulos não purificam as mãos para comer. O que torna o homem impuro não é o que está fora, mas o que sai de dentro do seu coração, porque de lá saem as maledicências, os crimes, os assassínios, os ciúmes, a inveja, o rancor, o ódio, a vingança. Então começa dentro de nós, né? Por isso Jesus, ele é o libertador e o redentor do homem, porque ele começa do coração, do interior para o exterior, e não o contrário. Estabelecendo todas as coisas na busca e na verdade. Leila, e as perguntas que nós temos aí? Já temos muitas perguntas, Ricardo. Eu vou estender esta pergunta para a Elaine e para o padre. A pessoa não quer se identificar, ela tem 16 anos. E ele diz o seguinte: estou muito agoniado e não sei mais o que fazer. Sinto que às vezes eu tenho uma pequena atração por outros homens e não quero ser homossexual, mas eu não consigo me controlar. Sou, digamos, dependente da masturbação e sempre me masturbo visualizando conteúdos homossexuais. Mas eu não quero isso para a minha vida. Por favor, me ajudem. O que fazer? Vamos lá. Então, acho que assim, a primeira questão que você está numa idade, parece ser um rapaz na questão, né? 16 anos da plena descoberta de tudo aquilo que são os sentimentos, as emoções, as vivências no campo da tua afetividade, da tua sexualidade. Quando você diz que há essa dúvida, possivelmente você não tem essa certeza plena e não tem atos que estejam adequados. Pode ser o que a gente chama de descoberta, pode ser, mas muito certamente você entende que não é a melhor descoberta para você. Parece que fica um pouco claro nisso que a Leila vai trazendo. O que eu diria se muitas vezes o teu foco é apenas esse e você não tem outras atividades na sua vida, você vai cair na questão do vício. Né? Quando você fala de vício, da masturbação ou qualquer tipo de vício, é algo que você faz repetidamente porque você não tem uma outra saída, uma saída mais saudável, digamos assim, Ricardo. Então, o que você tem feito para desviar o teu foco? Será que quando bate esse desejo, você corre imediatamente para as imagens que te levam a cair novamente nisso que está lhe causando desconforto? Então, você já procurou ter outras vivências também? Você já se atraiu por alguém do seu sexo oposto? Né? Já teve alguma experiência com alguma namorada, com alguém que você tenha, enfim, sentido o afeto por essa menina e tenha te atraído? Também é algo importante se perceber, para que você viva também de forma saudável. Porque tanto rapazes quanto homens quanto mulheres nessa faixa de idade muitas vezes caem nisso por uma dificuldade até social. Eu tinha uma história com a minha família, às vezes uma vivência negativa de pai e mãe, alguma coisa que me faltou ali no decorrer da minha formação e eu caí nesse processo. Então, valeria fazer essa avaliação mesmo da tua história, buscar ajuda. Né? Claro que muitos vão dizer para você, não, cai assim, porque aí está descoberto, aí está o caminho correto, mas me parece que você já entende que não é o melhor caminho. Né? Acho que o padre pode até completar nesse sentido também, padre. Eu me lembrei aqui da música do Nelson Corrêa, né? Liberdade não é fazer só o que eu quero, mas de fato fazer aquilo que é preciso. Né? Algo importante que eu vejo. O primeiro deles, nem tudo que eu tenho vontade eu devo fazer, é preciso conter-se, né? A continência. É a orientação, na verdade, da igreja. Se não me falha a memória, acho que em 88 ou 98, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé lançou um documento, Orientações Pastorais sobre Pessoas Homossexuais. E é um tema muito quente, né? E nesta ocasião, o Santo Padre pediu que o prefeito, então, da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o então Cardeal Ratzinger, então fizesse uma coletiva, né? E foi feita a coletiva, e dentro, em meio à plateia dos repórteres, né? Um deles se levantou e disse, Cardeal, eu sou gay, o que o senhor tem a dizer? E o Cardeal Ratzinger, com muita serenidade, a gente percebe isso hoje ele como Papa, né? Muita serenidade, mas muita sabedoria e muita misericórdia, ele olhou para aquele sujeito e disse, ainda bem que você não é só isso. Né? Então veja, é exatamente este leque que precisa abrir, né? Conforme a Elaine mencionou. Então, primeiro, conter-se, continência, nem tudo que tem vontade eu preciso fazer. Né?
é abrir o leque. Eu não sou só genital, né? Eu sou mais do que isso. Eu sou um ser psíquico, social, né? Eu sou físico. Então, olha, a prática do esporte, o Frei Antônio Moser escreveu um livro, né? A Sexualidade Humana, o Enigma da Esfinge, e exatamente ele vai abrindo este leque, né? E dizendo, olha, nós somos mais do que isso, ou seja, é preciso praticar esportes, né? Ou seja, gastar a energia, né? Com coisas boas, abrir o leque de suas amizades, suas convivências, não só convivência com pessoas do mesmo sexo, né? Mas outras pessoas, moças, né? Mulheres, casais, né? Enfim, você vai abrindo esse leque, né? Na sua vida, até porque ele coloca aí uma grande indecisão, né? Não significa que você é uma indecisão, né? Algo que aparece dentro de você. Então, abre este leque, e claro, aquilo que é próprio da vida nossa como todo cristão. Qual a orientação da igreja para aqueles que têm tendência e atração pela pessoa do mesmo sexo? A continência, o conter-se, né? E a vida orante e o caminho humano e, sobretudo, iluminado pela fé, né? Então, acho que é necessário isso. Depois, óbvio, né? Ele mencionou aí a questão de internet, de alguns sites que alimentam isso. Então, olha, corta, né? Um bom conselho, corte isto. Se você não cortar o mal, né, ou seja, a fonte que está vindo, aquela água estragada e suja, você nunca vai conseguir, de fato, beber e experimentar a fonte de água viva que o Criador colocou dentro de você. Sempre lembrando que a santidade é possível. É isso mesmo, padre? Exatamente.